Amigos, deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Se eu te dissesse que o trade que menos faz é o que mais ganha. No mercado financeiro, 1% é execução. Os outros 99% são espera, paciência e disciplina. O problema é que a nossa mente foi condicionada a agir, a fazer, entrar em operação. A nossa mente só quer um motivo, pessoal. Mas o mercado não recompensa a ação. Ele vai te recompensar pelo padrão, repetição e controle emocional. Nosso cérebro é uma máquina de padrões. Você consegue ler até mesmo uma palavra, mesmo que letras estejam trocadas, vogais estejam fora de ordem, ou até mesmo com erros no meio. Mas por que isso? Porque o nosso cérebro, ele reconhece os padrões, não a cada letra isolada. E no gráfico, pessoal, é exatamente a mesma coisa. Por isso que eu trouxe esse tema hoje para conversar com vocês. Quem tenta analisar tudo, notícias, opiniões, indicadores novos, calls de banco, vídeos desses influencers, fica cego para o padrão que está acontecendo todos os dias na tua frente. Todos os dias ele acontece. Você que não vê porque você dá atenção a outras coisas. O trader consistente não vê tudo. Ele espera o desenho certo aparecer. Eu não sei se você já ouviu falar sobre a história das tartarugas, o poder da padronização. Essa história, pessoal, ela é real e muda a forma como você enxerga o mercado. O trader Richard Dennis, um dos maiores traders da história, depois você clica aí no YouTube, dá uma pesquisada que tem muita matéria legal sobre ele. Ele criou um famoso experimento dos Trusted Traders. Ele tinha uma frase simples: traders não nascem prontos, eles podem ser treinados. E o que ele fez? Olha que legal. Pegou pessoas aleatórias, pessoas comuns, sem experiência. Professores, estudantes, engenheiros, faxineiros, pessoas que nunca tinham operado, nunca tinham ouvido nem falar de mercado financeiro. Enquanto isso, traders experientes da época só viviam fracassando na equipe dele. Aí eu te pergunto, e por que disso? Por que os traders experientes viviam perdendo, fracassando? Bom, eles questionavam o método, queriam adaptar as suas regras, achavam que a verdade deles era superior. Já os novatos, eles faziam apenas uma coisa: segue o plano. Eles seguiam o plano. Se rompeu um padrão, compra. Se perdeu o nível, vende. Sem opinião, sem ego, sem ruído. Resultado? Os lucros ficaram extraordinários. O mercado, ele não quer sua opinião. Essa é a verdade, galera. Ele não depende da sua opinião. Ele quer a obediência a você operar padrões. Existe um outro grande trader que você também pode pesquisar, chamado Jesse Livermore, a arte de não fazer nada. Quem é que quer trabalhar? E aí, eu falar para você assim, você vai ter um trabalho de 8 da manhã às 5 da tarde. Só que você só vai fazer quando seguir esses padrões que eu vou te mostrar. E aí esse padrão pode aparecer no teu gráfico uma vez numa semana, uma vez no mês, ou uma vez no dia, ou às vezes nem aparecer. Cara, o teu trabalho é sentar na frente do computador e só olhar isso. Mais nada, você não tem que fazer nada. Então, Jesse Livermore era um gigante, e foi um gigante na história do mercado. Depois dá um Google aí que você vai conhecer um pouquinho da história dele, tá? Ele dizia algo que poucos entendem e até hoje continua da mesma forma. O dinheiro não está em comprar ou vender. Ele está em esperar. Você já ouviu aquela grande frase que o dinheiro sai da mão dos apressados para a mão dos pacientes? É mais ou menos isso aqui. Livermore quebrava quando operava demais, mudava de ideia ou ignorava o timing. Porque esse grande trader quebrou várias vezes e foi preciso ele entender, e da pior forma, que é quebrando conta, para ele entender e seguir os padrões, as regras que ele mesmo impunha a ele. E ele, às vezes, acabava saindo dessas regras. Porque nós, pessoal, somos seres humanos. Eu também tenho os meus padrões operacionais. E é isso que, aos poucos, eu vou tentando mostrar para vocês. Mas, às vezes, eu confesso que até eu mesmo, eu tenho que me policiar para não quebrar esses padrões. Por quê? Como eu falei no início, a gente precisa de um motivo. Às vezes, a gente está aqui sem fazer nada e aí a gente quer um motivo para clicar. E esse é o maior erro. Então, de acordo com o que você vê, com o padrão que você está esperando, você só entra quando você vê esse padrão. Se o teu stop for ficar muito maior do que aquele alvo esperado, cara, deixa passar a operação, acabou. Isso eu falo para mercado futuro e mercado de ações também, tá? Ele ganhou fortunas, cara. Jesse Livermore era milionário. Ele começou a esperar o mercado se revelar. Entrava um pouco maior e não saía por ruído.
paciência foi o maior ativo dele. Porque quando nós compramos as ações, qualquer ruído externo, qualquer notícia que dá, a maioria dos traders acabam se desesperando e vendendo as suas ações. Esse é o maior erro. Os ruídos de mercado é uma arma contra o trader impaciente. Isso que você tem que guardar na sua mente. Agora, vamos falar sobre o presente. Por exemplo, essa madrugada, Nicolás Maduro foi preso. Eu abri o computador, abri o YouTube, abri o Instagram. O que mais tem são esses influencers falando que Petrobras vai sofrer porque a oferta ela vai crescer muito, porque os Estados Unidos vai explorar o petróleo venezuelano e blá 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 blá. Aí você que tem Petrobras na carteira, bom, já dá aquele impacto. Cara, amanhã, quando o mercado abrir, a primeira coisa que eu vou fazer é vender Petrobras. Tá errado. Você tem que ter esse controle emocional. E aí todo mundo entra em pânico. Mas o trader profissional pergunta, bom, o que eu vi no meu gráfico para que eu tome essa atitude? O padrão mudou? Se não mudou, o ruído vira oportunidade. A gente tem que olhar esses ruídos como oportunidades, como no caso da Petrobras. Outro exemplo que essa semana aconteceu aí um pouquinho antes do Natal, bom, eu não sei agora, não lembro se foi a JP Morgan, soltou uma nota mandando vender BB Seguridade. BB Seguridade é uma empresa sólida, lucrativa, paga ótimos dividendos, consistente há anos. A pergunta é que poucos fazem, né? Bom, será que é para você realmente vender ou para alguém comprar mais barato? Então, você precisa se fazer essa pergunta. Bom, se eu estou vendendo, alguém está comprando. E aí, quem é que está lá na outra ponta querendo entrar no mercado? Será que é a JP Morgan? Será que é um grande tubarão do mercado? Como eu falei no vídeo que eu fiz anteriormente, o alvo que o índice me pagou foi nos stops dos apressados. E o mercado ele funciona assim. Há 100, 200, 300 anos atrás, e ele nunca vai mudar, pessoal, porque o padrão é o mesmo. As pessoas, elas não mudam a sua consciência, a sua concepção, ela não vai mudar. Muitas pessoas ouvem essas notícias, esses ruídos, e o padrão comportamental vai seguir a manada. E você tem que sair do meio dessa manada. O trader de padrão, ele não segue call, ele não vai seguir manchete e muito menos influência. Ele segue as estatísticas, os históricos das grandes empresas e o método que ele realmente seja eficaz. Você precisa dar atenção a esses padrões. Quem foram os verdadeiros vencedores da história? Se você buscar no passado, e até hoje existe no nosso meio, como eu sou fã, eu admiro pra caramba, o Luiz Barsi, por exemplo, é um cara que tá no mercado desde 57, 67, e ele opera da mesma forma desde o início, pessoal. Ele não mudou, o cara é bilionário. E aí, quando você olhou na pandemia, pergunta para ele se ele vendeu o Banco do Brasil, pergunta se ele se desfez de algumas ações, todo mundo vendeu as ações. E aí ele viu isso como oportunidade. Por exemplo, essa queda de Banco do Brasil foi quando eu comecei a comprar Banco do Brasil. Meu preço médio está um pouquinho acima, mas você acha mesmo que eu estou preocupado com isso? Todos os meses eu gero dividendo sintético através das opções. Isso me gera oportunidade, porque eu faço venda coberta, eu vendo put, compro mais barato. Então, assim, há um mar de oportunidade que às vezes você ainda não teve visão para enxergar, para entender o ponto que eu quero te passar aqui. Porque eu tomei a atitude de gravar esse vídeo justamente porque, cara, eu já estava de saco cheio. Toda hora eu entro no YouTube, entro no Instagram, tem um com as notícias falando sobre Petrobras, o risco de você estar posicionado em Petrobras. Sabe, chega a dar agonia ouvir esses caras falando. Então, se você olhar quem venceu no longo prazo, Jesse Livermore, Rockefeller. O Rockefeller, cara, tem um vídeo aqui no meu canal, eu vou ver se eu coloco aqui para vocês darem uma olhada. Também dá um Google aí, se você não conhece o Rockefeller, foi um dos maiores investidores do mundo. Basicamente, foi o cara que fundou os Estados Unidos. O mercado capitalista veio através dele, das oportunidades. Ele fez um patrimônio gigantesco e se concentra até hoje com grandes empresas que estão aí no mercado até hoje americano. Todos esses caras têm algo em comum. Se você parar e olhar a história, estudar um pouquinho cada um deles, nunca reagiram ao barulho externo, respeitam os seus padrões operacionais e esperam mais do que operam. O grande segredo tá aí, pessoal. 1% é você operar. 99% é você esperar. Então, talvez, o problema que hoje você tenha é fácil de mudar essa chave. Às vezes, não é nem a falta de conhecimento, não é falta de indicadores, não é falta de curso, porque aqui no meu canal você vai ter vários conteúdos. Eu estou tentando trazer uma coisa mais aberta para vocês terem mais acesso. Talvez seja excesso de ação, mas não é ação empresa, não. É excesso de clicar, de tomar atitude na hora que não tem que tomar.
O trader vencedor, pessoal, ele não quer estar certo a todo momento. Ele não quer clicar, tipo, 10 vezes e as 10 vezes ele ter lucro. Não, basta você clicar uma só vez e o teu lucro, ele compense as 3, 7, 8, 10 vezes que você perdeu, porque o teu stop é pequenininho, mas o teu lucro ele é muito maior. Porque uma estratégia que você tenha pode errar várias vezes, mas quando você acertar, ele paga tudo com o lucro que você vai ter. O mercado recompensa quem espera. Isso eu sempre ouvi falar. E você também comece a aprender agora. Você tem que mudar esse padrão dentro de você. Respeite os padrões, tanto o seu operacional quanto o que você vai aprender comigo aqui no canal. Entenda que não somos donos da verdade, mas somos responsáveis por seguir um plano. Esse é o grande fundamento, pessoal. Você precisa ter um plano, um método. É esse o recado que eu queria deixar para você nesse fim de semana. Eu vou deixar aqui uns cards para vocês poderem assistir o vídeo que eu fiz, que foi bem legal, sobre Rockefeller, a história de Rockefeller. Depois eu vou falar um pouquinho do Jesse Livermore, eu vou fazer um vídeo bem legal, também falando um pouquinho da história dele. Ou vocês podem entrar no Google e vocês pesquisarem sobre ele. E outra, pessoal, não fiquem dando atenção, ouvido pra essa galera que tá aí fazendo vídeo, eles não têm conteúdo e ficam toda... Cara, tem um rapaz aí, eu não quero falar mal de ninguém, não é isso, não. A questão é que, sabe assim, você condicionar a tua mente a ler coisas, a ouvir coisas positivas, cara, tudo ao teu redor ele muda. Tem um influencer que ele, o tempo inteiro, de todos os vídeos que ele passa assim no card, né, nos feeds pra mim, é só coisa negativa. Só coisas negativas. Aí, às vezes, por curiosidade, eu vou lá nos comentários olhar pra ver, pô, será que esses caras estão concordando? E a maioria dos traders, sei lá, os investidores, concordam com a visão que o cara tem. Então você vê que o problema não é o mercado. O problema são os pensamentos errados. O problema são as pessoas que não têm um padrão, tanto psicológico quanto operacional, que não tem harmonia entre si, e que o resultado é claro que vai ser catastrófico. Então esse que era o recado que eu queria deixar para você. Se você gostou dessa pequena mensagem e você entendeu o que eu queria passar para você, deixa seu like aí, se inscreve no canal, vamos fazer esse canal ser um canal forte, pessoal, ser um canal de realmente traders vencedores, tá bom? Forte abraço aí e até o próximo vídeo.